aos amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia e estamos na nossa quarta lição. E hoje nós vamos trazer um tema maravilhoso, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão nós queremos pedir mais uma vez aos irmãos que adquiram uma caneta, peguem uma caneta para que possam anotar os versículos que vamos deixar no decorrer do vídeo. E queremos também pedir aos irmãos que inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, para que todos possam participar. E lembrando também, mais uma vez, que esses vídeos não nos isentam da responsabilidade de estarmos na casa do Senhor, na escola bíblica dominical no domingo. Isso é apenas mais um subsídio, mais um apoio para que os amados professores possam ter o maior conteúdo de assunto dentro desse tema. Aqui no nosso texto áureo diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João, no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 14. E diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós observamos aqui que a nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de João. E o livro de João, diferentemente dos demais evangelhos, ele tem uma singularidade quando apresenta Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, o livro de Mateus, ele apresenta Jesus como o Messias prometido. E ele escreve tão somente para o povo judeu. O livro de Marcos, ele mostra Jesus como servo sofredor e apresenta o seu livro para os romanos. Já Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Nós vemos lá no capítulo 19 de Marcos, que é o tema principal do livro. E ele escreve para grego. Nós vemos lá no início que ele escreve para o seu amigo chamado Teófilo. E João, como falamos, ele tem a sua particularidade. Ele mostra Jesus de forma singular. Ele mostra Jesus como o Filho de Deus, como o verdadeiro Deus, mostrando toda a divindade de Jesus Cristo. E esse é um assunto, meus queridos, que é muito extenso. Como o próprio comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele fala que o tempo aqui é muito escasso, é muito restrito para falar a respeito de Jesus, falar do Jesus histórico, falar do ministério de Jesus, falar de Jesus como Filho do Homem, Jesus como Filho de Deus, todos os seus milagres, seu relacionamento com os discípulos, com as pessoas. Então seria muito escasso, mas vamos nos prender aqui no contexto aqui da nossa lição. E o nosso primeiro ponto, ele nos traz o Filho unigênito de Deus. E trazendo como primeiro subponto o Filho de Deus. E aqui a nossa lição diz o seguinte: o apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: Estes, porém, foram para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia, quando fala de filho, em alguns casos tem vários significados. Quando nós falamos filho, por exemplo, quando falamos de filho por criação, nós entendemos toda a raça humana que foi criada por Deus, que é todos criatura de Deus. Deus criou a todos os homens.
Quando nós falamos de criação por eleição, nós entendemos ali o povo de Israel que foi eleito, que também é falado de filho por adoção. Mas esse termo filho por adoção é mais destinado à igreja, aqueles que se converteram a Cristo, que é tanto judeu quanto gentil que se converteram a Cristo, formando a igreja do Senhor. E filho por emancipação, filho por conceição. Quando falamos de filho por conceição, estamos relacionados a Jesus Cristo como Filho de Deus. E no contexto bíblico, o termo filho, principalmente para o contexto judaico, o termo filho ele fala de toda a essência do Pai. O filho, por exemplo, Jesus, lá no capítulo 5, versículo 18, ele diz que ele é Filho de Deus. E o texto, João escrevendo, diz assim: por isso eles queriam o apedrejar, não porque tão somente quebrantava o sábado, mas porque se dizia Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então o termo filho aqui, ele já relaciona, já direciona para toda a essência, para todas as qualidades do Pai. Por isso que aqui não fala um Filho de Deus. Então, quando nós vamos para o segundo ponto, que diz assim, o significado do termo filho na Escritura é amplo. Então, já estamos entrando nesse segundo tópico. Quando a Bíblia diz um filho, quando fala no termo plural, filhos de Deus, então entendemos o termo, porque o termo filho, ele dá a entender aquelas pessoas que são seus descendentes geneticamente falando. Mas, quando usa o termo filhos, como por exemplo, filhos de Israel, é direcionado a um grupo étnico. Ou seja, aquele povo de Israel que descendia de Deus, chamando ele Filho de Deus. Que inclusive tem uma profecia que podemos entender ela de duplo sentido. Que lá em Mateus interpreta como Jesus, dizendo que do Egito chamei o meu filho amado. E nós vemos que ali Mateus ele direciona a Jesus Cristo. Mas nós entendemos também que Israel, como filho de Deus, ele foi chamado do Egito. Muito embora que entendemos que Israel ele não ousava chamar a Deus de Pai. Então, quando falamos aqui Filho de Deus, como o próprio João ele apresenta aqui no seu Evangelho, o termo Filho de Deus demonstra toda a essência, todas as características e todos os atributos do Pai. Então, quando o termo fala aqui, usando o artigo, ele diz que ele tem toda a essência. Quando nós observamos aqui o primeiro versículo de João, da nossa leitura, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observamos que aqui no texto, ele exclui, ele isenta o artigo aqui no termo Deus. E quando isso acontece no grego, ele está querendo reforçar, o narrador está querendo reforçar toda a característica e todas as qualidades da natureza daquela pessoa objeto, quando ele exclui o artigo. E aqui João está excluindo o artigo no primeiro versículo, querendo dar ênfase que o Verbo era o próprio Deus, mostrando que o Verbo tem todas as características, todos os atributos do Deus verdadeiro. E nós vemos esse ensino em toda a Bíblia. Por isso que é importante atentarmos para o livro de João, para que venhamos entender ali no contexto que João escreveu e procurou mostrar Jesus como Filho de Deus e como o único Deus. Quando no nosso dicionário, no dicionário teológico do pastor Claudiano de Andrade, diz assim: o título que, conferido a Jesus Cristo, identifica-o como a segunda pessoa da Trindade. Isto explica que ele possui a mesma bondade e grandeza encontrada no Deus Pai. Então, como falamos aqui, o próprio dicionário aqui do pastor Claudiano de Andrade diz que esse título identifica Jesus com toda a natureza, com toda a essência, com toda a qualidade de Cristo. Amém? O nosso terceiro subponto diz assim: o significado de unigênito. Aqui está mostrando, quando diz assim, a etimologia do termo unigênito, ou monogênesis em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas. Então,
ele mostra que esse termo aqui, unigênito ou monogênio, ele significa único. A palavra mono é único e genes, ele é da espécie, da raça, da natureza ou da família. Então entendemos aqui que esse termo, ele significa que Jesus é o único daquela natureza, o único daquela, podemos dizer assim, daquela família, porque o termo gênito vem da palavra genes, que são as características que cada ser vai passando de um para outro de forma hereditária, o pai para o filho. E aqui, esse monogênes, ou seja, unigênito, que vem do termo monogênito, mostra que Jesus ele é o único na espécie, único na família, e não tem outro semelhante. Diferente esse termo, durante a história foi feita alguma confusão, porque alguns traduziam esse termo de Gênesis para gerar, no sentido de gerar, como se Jesus fosse o primeiro que foi gerado. Mas o termo fala aqui, deixa claro que é monogênes, único na genética, único na natureza, único na família. Então deixa bem claro, porque Jesus ele é o Filho de Deus, ele não é mais um Filho de Deus, ele é o único. No nosso segundo ponto, nos traz a deidade do Filho de Deus. Então nesse segundo ponto nós vamos falar sobre a deidade e a divindade de Cristo. E o primeiro subponto nos traz o Verbo de Deus, o qual nós observamos aqui no primeiro capítulo aqui de João. O comentário da nossa lição diz assim: o verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece duas vezes nessa passagem. Uma delas se faz referência ao Pai. E o verbo estava com Deus. Quando nós falamos aqui de o verbo de Deus, nós entendemos, como o próprio texto fala, de palavra. Só que entendemos verbo como a palavra em ação, porque se nós conceituarmos o termo, a palavra verbo, conforme português, diz que é aquela palavra que expressa estado, ação ou fenômeno. Então vamos nos prender na ação. Porque quando nós entendemos aqui o primeiro versículo de João, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse termo aqui, palavra, ela descreve Jesus como o Deus Criador, a palavra que criou todas as coisas. Quando nós nos remetemos lá para o primeiro capítulo de Gênesis, quando a Bíblia diz, e criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós já temos ali a palavra criar, que é um verbo, o verbo de Deus. E essa palavra criar, ela está aqui no hebraico, ela é bará, ela está unicamente relacionada, direcionada a Deus. Porque esse termo aqui, criar, esse verbo bará, ela é criar do nada, é o verbo criar do nada. E esse verbo ele está unicamente ligado a Deus. O que nos leva aqui, quando João diz aqui, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, nós entendemos aí a palavra em ação. Quando chegamos no versículo 3 de Gênesis, o termo começa a usar mais uma vez a palavra, o verbo haver. E haja luz, que nós falamos em outra lição, que no sentido literal da palavra, ela seria traduzido como seja, e seja luz. Foi traduzido ali para e haja luz. Então, mais uma vez, usando o verbo. Quando nós vamos ali para Provérbio, o livro de Provérbio procura mostrar ali Jesus como a sabedoria, e na tradução revista e atualizada da Bíblia Almeida, ela mostra ali como arquiteto, mostrando Jesus como arquiteto de Deus, aquele que planejou, que fez todas as coisas. Quando o termo palavra, aqui no verbo, no primeiro subponto, ela está unicamente direcionada a Jesus como o Deus criativo, o Deus que criou todas as coisas. Como falamos agora no versículo 1, que de Bereshit bara Elohim. Bara, no princípio, criou Deus. O criou é o verbo, e Jesus é quem estava ali criando todas as coisas.
Quando nós vamos ali para Colossenses, no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Paulo diz que todas as coisas foram criadas por Deus, quer seja potestades, quer seja trono, quer seja tudo. Toda a criação nos céus e na terra foi criado por Ele e para Ele. Quando nós vemos aqui no capítulo 14, João diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. No versículo 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais uma vez mostrando aqui que o verbo, quando ele começa aqui, no princípio ele era o verbo. Quando pula para o 13, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus fez tudo com o poder da sua palavra. E esta palavra aqui, como João mostra aqui no seu evangelho, que esta palavra é Jesus Cristo, é o verbo, o Logos de Deus, o verbo santo, a palavra criativa, a palavra em ação que criou aqui todas as coisas. Por isso que entendemos aqui o termo verbo de Deus como o próprio Jesus Cristo, que ele é a palavra, é aquele, como a Bíblia diz, que é aquele que nos santifica. Jesus é aquele que nos dá entendimento. Jesus, a Bíblia trata a palavra como água. Então o próprio Deus, o próprio Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. O segundo ponto, ele diz assim: reações à divindade de Jesus. É digno de nota que os apóstolos João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam uma hipótese alguma de outra divindade. A semana passada nós estudamos sobre a Trindade ou Triunidade. Aqui o nosso comentarista, ele traz com relação às reações à divindade, o próprio contexto teísta dos judeus. Por ser uma religião monoteísta, eles de forma nenhuma eles aceitavam inserir um outro Deus. Nós entendemos que o apóstolo Paulo, como ele dá o exemplo aqui, o apóstolo Paulo, ele foi criado, ele foi educado dentro da doutrina bíblica, como ele próprio diz, que foi criado, educado aos pés de Gamaliel. E aquele homem, ele aprendeu todos os conceitos ali da antiga aliança, ali do Antigo Testamento, da lei. Só que, ao passo, quando ele aceitou a Jesus Cristo, quando ele se converteu a Cristo, ali no caminho que ele ia para Damasco, ele próprio diz lá no livro de Gálatas que ele foi levado para a Arábia e ali Jesus Cristo revelou tudo a ele. Ou seja, Jesus ele deu uma interpretação ali da palavra do Antigo Testamento para ele. Como o próprio Agostinho disse que o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. E o Novo Testamento velado no Antigo Testamento. E Jesus ele trouxe esta iluminação, esta revelação, este esclarecimento para o apóstolo Paulo. E aqui, ambos, João e Paulo, que ele dá ênfase em todos os seus escritos, eles dão ênfase à deidade de Jesus Cristo. Jesus como único e verdadeiro Deus, trazendo aquele conceito lá de trindade, mostrando que Jesus ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Paulo disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo Paulo ali em muitos livros, principalmente ali no livro de Romanos, ele procura mostrar que Jesus ele é o único e verdadeiro Deus. E aqui no livro de João, desde o princípio, do primeiro versículo até o final, João procura mostrar Jesus como único e verdadeiro Deus. Lá no Apocalipse, ele diz que Jesus ele é o Alfa, o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós tomamos respaldo por estes homens de Deus que escreveram o Evangelho e escreveram algumas cartas mostrando toda a deidade. Aqueles homens que de forma nenhuma admitiam uma doutrina politeísta, porém eles deram respaldo à divindade de Jesus Cristo. O terceiro ponto diz assim: o relacionamento entre o Pai e o Filho. Os pais da igreja perceberam também que além das construções tripartidárias do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado nas Escrituras, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O comentarista aqui, ele mostra alguns versículos bíblicos que dá respaldo
do Pai e o Filho. Aqui no versículo 1 de Gálatas, vamos ler aqui, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte do homem, mas por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Observamos aqui que a Bíblia, principalmente nos escritos de Paulo, nos escritos de João, ele procura mostrar o Pai sempre ao lado do Filho, mostrando a mesma deidade. Quando nós observamos ali em João, no capítulo 10, ali de João, no versículo 30, diz assim: Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. E no versículo 33, diz o seguinte: Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O próprio Jesus, ele se mostrava semelhante. Quando Filipe chegou ali para Jesus e disse: Olha, Jesus, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus chega ali e diz assim: Filipe, tu estás comigo até agora e não me conheces? Como dizes, mostra-me o Pai, que me basta? Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus, mais uma vez, mostrando mais uma vez, Jesus mostrando essa bipartida ali de Jesus, mostrando Jesus sempre ao lado do Pai, mostrando Jesus como o único Deus, mostrando que Jesus, ele tem a mesma deidade. Falamos agora a respeito do apóstolo Paulo, que fala de Jesus, que nele habita toda a plenitude da divindade. E muitos outros escritos, Jesus, ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, mostrando que ele ali é o próprio Deus. O terceiro tópico da nossa lição, ele nos traz o seguinte: a humanidade do Filho de Deus. O terceiro tópico, que é o terceiro e último tópico, primeiro ele nos traz: e o Verbo se fez carne. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. Esse é um tema bem difícil de entender. Como uma pessoa pode ter uma natureza 100% humana e uma natureza 100% divina? É algo que deixa a mente daquelas pessoas, dos céticos, meio atrapalhado. Eles não entendem como uma pessoa pode ter 100% da natureza divina e 100% da natureza humana. Quando a Bíblia fala de Jesus como o Filho do Homem, ele fala da sua natureza. Quando a Bíblia diz aqui: e o Verbo se fez carne, aqui na nossa lição, ela procura mostrar que Jesus, em sua essência divina, ele se humanizou, porque era necessário que Jesus ele viesse habitar entre os homens. Nós vemos ali a profecia dita ali por Isaías, que dizia o seguinte, que dizia que o nome do menino seria Emanuel, o Deus que convive, que habita, Deus conosco, Deus que estava convivendo conosco. E Jesus, ele veio de forma humana, mas mostrar toda parte divina, toda a essência divina, como Paulo diz que ele é o Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus foi necessário se fazer carne. E nós observamos ali a primeira promessa qual foi feita ali para o Verbo se humanizar, que diz que da semente da mulher, da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois Deus reforçou essa promessa, lá Abraão dizendo que do seu descendente todas as nações seriam benditas. E o apóstolo Paulo ele reforça, escrevendo ali aos Gálatas, que ele não fala de vários descendentes, mas de um só descendente, apontando para Jesus Cristo. O segundo ponto fala das características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma eles ensinam que ele é plenamente homem. E nós falamos agora há pouco
que Lucas procurou mostrar a humanidade de Jesus Cristo, procurou mostrar Jesus como filho do homem, aquele que veio com a natureza humana, aquele que veio nascido de uma mulher para se oferecer como pecado de muitos. Era necessário que Jesus ele viesse como homem. Mas quando a Bíblia fala filho do homem, existe algum significado. Nós vemos ali em Números, quando a Bíblia diz, que é uma das primeiras referências a qual fala de filho do homem, ela procura mostrar ali a diferença entre Deus e o homem, quando diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ali está mostrando que a divindade, Deus é diferente do ser humano. Deus tem uma natureza, o ser humano tem outra natureza. E Deus não se assemelha com suas características pecaminosas, porque ele fala ali, não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Muito embora que a Bíblia fala lá de arrependimento de Deus, mas ali é o que nós chamamos de antropomorfismo, que é trazendo para Deus forma humana. E a outra qual nós falamos é antropopatismo, que é sentimentos humanos para a forma de Deus. E ali se caracteriza como antropopatismo. Depois a Bíblia mostra lá em Ezequiel, Deus chamando-se, direcionando a Ezequiel como filho do homem. Ali Deus, o termo, naquela situação, é mostrando que Deus está ali acima e existe ali Ezequiel como humano que deveria obedecer a Deus, ele como ser humano, como limitado. Nós vemos que no livro ali de Ezequiel, Deus procura mostrar todas as falhas ali de Israel, por isso que eles estavam ali dentro do cativeiro. Mas quando a Bíblia relaciona a Jesus Cristo, ele procura mostrar toda a humanidade de Jesus. Isso aí é o que a teologia fala de união hipostática, a qual fala da união do divino com o humano. Aquele homem divino, aquele ser divino que se humanizou, veio e habitou entre nós. Duas uniões ali. Deus 100% e 100% homem. Há abundantes e incontáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. O apóstolo João, ele sofreu muita controvérsia ali com os gnósticos, porque eles diziam que Jesus ele não veio em humanidade. Mas nós vamos ver no próximo tópico o porquê da necessidade ali de Jesus Cristo. Era necessário que ele viesse. Então os gnósticos diziam que Jesus ele veio em espírito. E o apóstolo João, escrevendo ali na sua carta, ele diz que todo aquele que diz que Jesus não veio em carne, ele é o anticristo. Porque Jesus ele veio em carne. O próprio Tomé, quando Tomé pediu para tocar, ele disse, olha, vê, toca aí, Tomé, vê. Porque espírito não tem corpo. E ali, assim que Jesus ele ressuscitou, que também Jesus ressuscitou em carne, Jesus não ressuscitou em espírito, mas ele ressuscitou em carne. Ali, quando ele mandou tocar, que disse que espírito não tem carne nem osso, ele chegou ali para os discípulos já perguntando o que tinha para comer. E a Bíblia diz que ele sentou-se e comeu pão e peixes ali com os discípulos. Então, mais uma prova que Jesus ele também ressuscitou em carne. Ele, além de ter vindo como homem, ele morreu, mas ao ressuscitar, ele ressuscitou em carne. E a Bíblia deixa claro essas características humanas de Jesus Cristo. Nós vemos ali várias situações que Jesus mostra a sua humanidade. Quando ele estava ali cansado, ali, dormindo ali no barco, a Bíblia mostra que Jesus ele se cansou. A Bíblia mostra que Jesus ele teve fome ali quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que ele teve fome e ali comeu. Jesus ele teve sede. Nós observamos quando Jesus estava ali na cruz do Calvário que ele teve sede. Nós observamos ali que Jesus ele teve sentimentos humanos, ele teve frustrações. Por exemplo, quando ele estava ali no Getsemane, pediu os discípulos para orar com ele. Quando eles chegaram, os discípulos estavam dormindo. Ele disse, mas vocês não podem nem sequer uma hora orar comigo, velar comigo. Então Jesus ali mostrou uma certa frustração. E o outro exemplo ali no Getsemane é quando Jesus estava ali em plena tensão psicológica, aquela tensão completa, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E isso aí é possível
Conforme a medicina, quando o homem ele sofre uma tensão muito grande, que a sua pressão arterial aumenta, começa a distribuir muito sangue no seu corpo, aqueles vasos mais sensíveis vão se romper. Então foram seus vasos capilares que se romperam, mostrando ali, mais uma vez, a humanidade de Jesus Cristo. Isso que mostra que Jesus, ele teve muitas características humanas. Nós vamos ver no próximo versículo, vamos passar para o próximo versículo, a necessidade, era preciso Jesus vir de forma humana, é o próximo tópico, mas nós como cristãos não podemos ter dúvida quanto à humanidade de Jesus Cristo. Jesus aí teve, além dele ter vir como homem, ele se compadeceu das necessidades humanas, o que mostra a sua humanidade. Jesus ele não veio tão somente para tratar das necessidades espirituais, mas Jesus ele se comovia ali com as necessidades humanas. Jesus ali, quando fez a multiplicação dos pães, Jesus estava ali no meio da multidão, a multidão passou o dia todo ali ouvindo a sua palavra, os discípulos chegaram e disseram: despede, Senhor. O povo, Jesus disse: não, mas se o povo eles forem, eles passaram o dia todo, eles vão desfalecer pelo caminho. Manda sentar, e nós conhecemos a história. Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães ali e alimentou aquela multidão. Nós observamos que o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ele diz que Jesus, ele tudo foi tentado, e ele é poderoso para nos socorrer, se compadecer de nós, visto que também ele passou por situações semelhantes. Então Jesus ele passou na pele a situações semelhantes que um homem pode passar, ele ali como um homem. Então ele é poderoso para nos socorrer nessas situações, nessas necessidades. Amém? O terceiro e último tópico aqui da nossa lição, ele nos traz a necessidade da encarnação do Verbo. Resta a pergunta: era necessário Jesus se humanizar? O que é que o comentarista ele diz aqui? Jesus foi revestido de corpo humano porque o pecado entrou na sua humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus. O pecado tinha de ser vencido também por um ser humano. Exatamente aqui o que o nosso comentarista diz. Porque observamos que Adão e Eva pecou. Quando Paulo ele escreve ali aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: subsistindo, falando a respeito de Jesus Cristo, na forma de Deus, não ousou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se e foi fiel até a morte, e morte de cruz, mostrando ali que Jesus já existia, mas a necessidade de Jesus se humanizar. E aqui o comentarista ele nos leva para o Jardim do Éden, ali no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem desobedeceu a Deus. Deus passou todas as instruções para o homem, o que o homem deveria fazer, ele deveria ser obediente. Se ele desobedecesse à vontade de Deus, o que aconteceria? Ele morreria, viria consequências do seu pecado e da sua desobediência. E nós observamos que o homem, ele não resistiu ali à tentação, ele pecou, desobedeceu a Deus, e isso veio consequências na sua vida. Era necessário o homem ser regenerado, ser restituído, restabelecido de tudo aquilo que ele perdeu ali com Deus, as suas características morais, as suas características espirituais e físicas ali, como a morte ali como consequência do pecado. E após o homem pecar, ele tornou-se devedor de Deus, sendo sujeito à ira de Deus. Então a ira de Deus precisava ser apaziguada. Mas a ira de Deus ela era apaziguada com o sacrifício. Porque a Bíblia diz: toda alma que pecar, esta morrerá. Era necessário pagar com a vida. Mas como servimos a um Deus extremamente exigente, não aceita qualquer sacrifício, quando nós voltamos ali para Levítico, nós vemos que Deus ele dizia que deveria ser um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito. Isso apontando era uma representação, era um símbolo para Jesus Cristo, que tinha que ser perfeito, não poderia ter nenhum defeito para ser oferecido como sacrifício. E por conta disso, o apóstolo, por conta dessa necessidade de ser sem defeitos, era necessário vir e pagar essa conta. Mas Deus olha desde o céu, não havia um justo sequer.
A Bíblia diz que todos se corromperam, todos estavam em pecado. E o apóstolo Paulo ele exemplifica que todos os homens pecaram pelo simples fato de todos terem herdado a morte de Adão. Paulo ele diz que este era o sinal que o pecado passou a todos os homens. Mas veio era necessário que Jesus viesse e humanizasse. Ali na Bíblia, em Ezequiel, no capítulo 37, diz que o Senhor Jesus, ele viria como pastor para cuidar das ovelhas. E alguns livros ali, outros livros, diz que Jesus, como o livro de Isaías, no capítulo 53, ele precisava vir e morrer em morte de cruz. Era necessário que o homem viesse pagar este sacrifício. Porque Adão, como representante da raça humana, ele fez com que todos os seres humanos, seus descendentes, viessem pecar. Era necessário que viesse um outro representante da raça humana. Visto que o primeiro foi desobediente, pecador e terrestre, era necessário vir um outro representante obediente, sem pecado, do céu e que vivifica, visto que o outro trouxe a morte a todos os descendentes. Este outro deveria trazer a vida, mas ele deveria ser santo e sem pecado. O outro grande exemplo que nós vemos aqui podemos ver aqui em Levítico, capítulo 25, versículo 25, que dizia na lei, que Jesus ele precisava se aparentar a nós. O versículo diz assim: se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente resgatador, o que seu irmão vendeu. Nós vemos esse termo de parente resgatador, que inclusive lá no livro de Ruth, o parente resgatador ali é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. Então é necessário Cristo se aparentar a nós. Por isso que havia essa necessidade de ele se humanizar. Era necessário ele se humanizar, ele se aparentar a nós para ser o nosso parente resgatador. O resgatador é aquele que paga a conta, aquele que paga a dívida. Nós vemos esse bom exemplo ali no livro de Ruth, a qual Boaz ele pagou a dívida ali da sogra de Ruth. Então era necessário ele se aparentar. A lei determinava que o irmão, como lemos no versículo aqui, o irmão era que deveria pagar essa conta. Então havia essa necessidade de Jesus se humanizar. O outro exemplo, ele como representante ali da raça humana, ele precisava tomar sobre si todos os nossos pecados. É o que nós chamamos ali de sacrifício vicário, sacrifício substituto. Lá na lei, quando ia se oferecer o bode expiatório, o animal ali, por culpa do pecado, a Bíblia diz que o homem ele colocava a mão ali, a pessoa que ia oferecer, que pecou, o pecador, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, daquele bode expiatório, dando exemplo, passando a culpa dele para aquele animal, e aquele animal ele ia pagar a culpa. E Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, como Isaías diz ali no seu capítulo ali do livro de Isaías, no capítulo 53. E Paulo, ele diz que ele se fez maldito por cada um de nós, ele se fez maldito por todos nós. Então, Jesus ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Um grande exemplo ali que Jesus se tornou pecador por nossa causa, é quando ele está ali na cruz que diz, Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que Deus não desampara ninguém, mas a palavra de Deus, ela diz que os nossos pecados causam divisão entre nós e o nosso Deus, para que encobre o rosto de vós, e as nossas iniquidades encobre o rosto de vós para que vos não ouça. O pecado ele traz divisão entre Deus e o homem. E naquele momento que Jesus ele tornou-se pecador, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, que o pecado não estava ali dentro da cruz, mas estava sobre Jesus Cristo. Quando ele tomou ali sobre si todos os nossos pecados, ele tornou-se pecador. Ele, para se tornar pecador, ele precisava vir na natureza humana, ele precisava se humanizar. Ele, para ser substituto ali como sacrifício, ele precisava ser humano, visto, como diz aqui na nossa lição, visto que foi um homem que pecou, era necessário que um outro homem pecasse. E ali Jesus, ele se fez pecador ali, ele tornou-se maldito ali por cada um de nós, tomando sobre si todos os nossos pecados, se fazendo ali pecador, para que pudéssemos ter acesso ao céu, para que pudéssemos
receber ali o perdão do pecado, para que nós recebêssemos a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, para que o homem tornasse propício a Deus. Porque quando falamos de propiciação, a ira de Deus, é apaziguar a ira de Deus sobre os seres humanos. Nós dissemos aqui que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. O homem já tinha recebido o veredito, o homem era culpado. E qual é a sentença? Morte, ali como Deus determinou. Mas Deus ali cumpriu a justiça, mas precisava cumprir todo o amor. E que amor seria esse se o próprio Deus se humanizar e resolver vir pagar a culpa? Por isso que ele disse ali para os discípulos ali, quando pediram para se sentar um ao direito e um à esquerda, João e Tiago, ele disse: vocês podem tomar o cálice que eu tomo e participar do batismo que eu participo. Ele disse: podemos. Ele disse: isso aí vocês até podem, mas só que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único e perfeito. Todo aquele sacrifício ali de animais ali no Antigo Testamento era uma representação, apontava para Jesus Cristo, era um símbolo do verdadeiro sacrifício. Todo aquele sacrifício ali de um cordeiro, de um animal ali, o qual o sacerdote entrava de ano em ano no local santo dos santos ali para oferecer sacrifício, era uma representação para o verdadeiro sacrifício, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Só que o sacrifício de Cristo, ele era um sacrifício perfeito, porque ele era um sacrifício único, porque aquele sacrifício de Cristo iria salvar todos aqueles lá antes dele, aqueles servos ali do Antigo Testamento, aqueles que foram fiéis ali a Deus, esperando a promessa, como nós vemos ali no capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, que a Bíblia diz que de longe eles receberam a promessa. Que promessa era essa? A promessa do nascimento e a morte de Jesus Cristo, porque a partir da morte de Cristo é que aqueles homens deveriam ser salvos. O Senhor Jesus, ele disse ali em João: Abraão almejou ver meu dia e viu e se alegrou. Por quê? Porque Abraão, que as pessoas não entenderam, esse homem não tem 50 anos e conhece Abraão e viu Abraão, mas Jesus estava falando que Abraão foi fiel ali à lei, almejando chegar o dia de Cristo para que ele obtivesse a salvação. Assim como aquele profeta ali, Simeão, quando o menino Jesus foi levado ali para circuncidar ali em Jerusalém, a Bíblia diz que o Espírito Santo lhe comoveu. E ele fez uma oração e disse: Senhor, não deixa o teu servo, ele propôs no seu coração, disse: Senhor, não deixa o teu servo partir sem antes ver a salvação. Quando o menino Jesus foi se aproximando ali para ser circuncidado com Maria, o menino foi levado por Maria para ser circuncidado, aquele homem, o Espírito Santo o levou até ele. Quando ele colocou aquela criança no braço, ele disse: Senhor, teu servo pode partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E a salvação viria de Jesus Cristo como homem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala ali no seu livro, ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, e só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Quando falamos de mediador, o mediador é um sacerdote. E nós vemos todo o exemplo ali do sacerdócio arônico, mas Jesus, ele era o único aquele que pode fazer uma ponte de ligação entre Deus e o homem, porque Jesus, ele tinha a natureza 100% homem e 100% Deus, e ele fez aquela ponte de ligação ali entre Deus e os homens. Amém, meus irmãos? Por isso que era necessário Jesus, ele vir morrer em morte de cruz, se humanizar, porque foi um homem que pecou e era necessário que o outro homem pagasse a dívida. Segundo, que ele precisava se aparentar a nós, para cumprir o que estava na lei ali, que o parente resgatador, um parente, o irmão, é que precisava pagar a dívida, pagar o débito. E terceiro, é aquele que deveria tomar, ele ser o sacrifício substituto, o sacrifício vicário. Ele precisava tomar sobre si toda a nossa culpa, toda a culpa da humanidade, visto que ali toda a humanidade ainda estava andando segundo a natureza do primeiro Adão. Agora ele precisava tomar toda a culpa para que aqueles que o aceitassem, aqueles que reconhecessem o sacrifício substituto, passasse a andar segundo a natureza desse outro Adão, do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, louvamos a Deus, porque o nosso Jesus, como falamos a princípio, o assunto é muito extenso. Toda a Bíblia ali aponta de Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, mostra Jesus, quer seja por profecia, quer seja por símbolo, quer seja por tipo e de forma corpórea. Apresenta Jesus Cristo. Então o assunto é muito extenso, mas o nosso comentarista, ele procurou mostrar ali Jesus como unigênito, Jesus como Filho do homem, Jesus como Filho de Deus. Que vocês possam, meus queridos,
no domingo, apresentar para os seus alunos aí Jesus Cristo como um homem, Jesus Cristo como Deus e Jesus Cristo como o único Filho de Deus, aquele que veio como Filho de Deus e não tem semelhante, que distingue de toda a raça humana, que distingue de toda a humanidade, que distingue de toda a criação, porque ele é o único que foi o sacrifício e é o único que foi o sacerdote. Ele era o sacerdote e ele foi o sacrifício para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus. Amém, meus irmãos? Então que Jesus nos abençoe, que Jesus vos proteja. E mais uma vez pedimos, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo e fiquem na paz do Senhor. Amém?